Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje a gente está dando início ao nosso conteúdo do segundo semestre e hoje é a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre, a gente vai estudar um pouco sobre a Amazônia e as suas relações econômicas, quer dizer, aquilo que a Amazônia produz em atividades econômicas e qual é a relação que a Amazônia tem, né, diante dessa produção com as outras regiões do Brasil e com outros países, tá? Então, por isso que nós falamos a Amazônia e suas relações econômicas. Para entender um pouco sobre isso, a gente vai trabalhar dois termos importantes, que é a divisão territorial do trabalho e a divisão internacional do trabalho. Vamos ver primeiramente o que é a divisão territorial do trabalho, que é o primeiro texto que vocês têm aí nesse material. Quando nós falamos em divisão territorial do trabalho, diz respeito às diferenças econômicas que se apresentam nas diversas regiões do mundo e também entre as cidades e estados de uma mesma nação. Ou seja, cada território ou região pode produzir determinado produto de cadeia e distribuir para o desenvolvimento da economia. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, que nós, aqui do Brasil, o Brasil ele é dividido em diversas regiões, né, como nós já sabemos. E as regiões, elas produzem coisas diferentes. Quantas coisas nós consumimos aqui na Amazônia que não são produzidas aqui na Amazônia? E quantas coisas nós produzimos aqui que são mandadas para outras regiões do Brasil? Isso por determinados fatores, principalmente por fatores naturais, como clima, relevo, hidrografia, e também por fatores humanos, tecnológicos, econômicos. Então, essa divisão, né, de tarefas econômicas que existe dentro de um determinado território, como é o caso do Brasil, nós chamamos de divisão territorial do trabalho. Logo depois vocês têm um mapa que mostra um pouco essa divisão territorial do trabalho no que diz respeito às atividades da agricultura. E aí você vê que dentro do território brasileiro nós temos várias formas de produzir, né, atividade agrícola, e cada pedaço do Brasil ela produz de forma diferente, tá? Nós temos, em algumas áreas, nós temos uma agricultura modernizada, outras nós temos a agricultura tradicional, outras nós temos o extrativismo vegetal. Então, por esses fatores que eu falei adiante, a agricultura ela é produzida de diferentes formas dentro do território brasileiro e ela tende a atender a economia de todo o território brasileiro. Logo depois, o outro texto vai falar um pouco sobre o outro item que eu falei anteriormente, que é a divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho, ela é caracterizada pela especialização técnica na produção mundial. Anteriormente, quando eu falei em divisão territorial, eu estava falando em relação a um território, no caso, dei o exemplo do Brasil. Aqui a gente está falando em relação ao espaço mundial, tá? Então, o que o Brasil produz, que é mandado para outros países, e o que o Brasil recebe de outros países, tá? Pelos mesmos fatores, tecnologia, produção humana, recursos naturais, faz com que o Brasil produza determinadas coisas. E esses elementos, esses produtos, é mandado para outra região, para outros países, assim como nós recebemos outros produtos de outros países que nós não conseguimos produzir. Então, essa divisão que existe na produção de um país para o outro, nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Aí, logo depois, vocês têm um mapa, né, que mostra um pouco essa regionalização, essa divisão de produtos, né, no que diz respeito à economia do espaço mundial. E continuando aí, a gente vai ver por que isso acontece, o que levou com que isso acontecesse, que é a origem. A origem ela se dá principalmente no processo da colonização europeia no século XX, né, que a gente vai estudar mais detalhadamente na continuidade do assunto, e também o imperialismo no século XX. Então, esses dois momentos, no século XV e no século XX, é que determina esse processo de divisão territorial do trabalho e divisão internacional do trabalho. E o último texto que a gente tem aí fala sobre as consequências. Então, essa divisão internacional e territorial do trabalho, ela proporciona o enriquecimento dos países centrais e o empobrecimento dos países periféricos, que também são itens que a gente vai estudar
a partir das próximas aulas. Ok, crianças? Então, hoje a gente trabalhou um pouco essa introdução do assunto que fala sobre as atividades, essa divisão das atividades econômicas no espaço brasileiro e no espaço mundial, e também, logo depois, a gente vai estudar qual é o papel que a Amazônia tem nesse processo de divisão territorial e divisão internacional do trabalho. Tá ok, crianças? Mas vai ser assunto lá para adiante, ok? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.